Coisa boa, irmãos. Estamos em casa, estamos em família. É sempre bom passar pelas igrejas, ver que a mesma palavra da fé que tem sido pregada lá, tem sido pregada aqui, tem dado frutos por onde ela tem chegado, como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, a palavra que chegou até vós tem dado fruto em todo o mundo. Amém? Você faz parte de um grande ministério, de uma grande família. Essa palavra que você tem ouvido tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, e não pode ser diferente na sua. Aleluia! Glória a Deus! Tenho uma mensagem no meu coração para compartilhar com vocês. Se pudéssemos dar um tema, seria deixe Deus agir. Olhe para quem está do seu lado e diga, deixa Deus agir. Vamos iniciar lendo Lucas capítulo 18. Quantos aqui gostam de ler a Bíblia? Se você gosta de ler a Bíblia, vai gostar do culto hoje. Aleluia. Lucas capítulo 18. A partir do verso 18, a gente vê um jovem denominado jovem rico chegando para Jesus, perguntando o que eu faço para herdar a vida eterna. Jesus diz para eles os mandamentos. Ele diz, não, isso aí eu já tenho observado. Aí Jesus faz um desafio para ele, diz assim, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem não pôde fazer isso, não quis fazer isso e saiu. E aí no verso 24 diz assim, Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? É interessante, irmãos, porque muitas vezes quando a gente lê essa passagem do jovem rico, a gente pensa que Jesus estava querendo privar aquele homem, ou que Jesus talvez estava contrário às riquezas que ele tinha. Isso não é uma verdade. É interessante que quando Jesus fala isso, os ricos não podem ser salvos, os próprios discípulos, depois Pedro questiona Jesus, dizendo, como assim não pode ser salvo? A gente deixou tudo para te seguir. Isso me indica que os discípulos se viam como ricos. Ou seja, quando Jesus disse para aquele jovem, deixa tudo e me segue, Jesus não estava querendo privar ele de nada, pelo contrário, Jesus estava dizendo para ele, eu vou te sustentar. Da mesma forma que Jesus sustentava os 12 discípulos. Tem gente, irmãos, que pela religiosidade, pela tradição, pensa que Jesus era pobre. Isso é um grande engano, uma grande mentira, porque como pode um pobre sustentar 12 famílias? Estou deixando você pensar. Você já viu pobre ter tesoureiro? Jesus tinha. Quando Jesus foi preso, disse que os soldados brigaram entre si pelas roupas dele. Será que eram boas? A gente vê em Lucas 8 que existiam pessoas que sustentavam o ministério de Jesus com suas ofertas, pela gratidão por aquilo que haviam recebido dele. Jesus não estava querendo privar aquele homem, Jesus estava querendo trazer para aquele homem uma condição de dependência. Guarda isso, dependência. Diga comigo para você guardar, dependência. Amém, irmãos? E aí Jesus disse, olha, é difícil um homem que depende das riquezas, ou que coloca a sua confiança, a sua dependência naquilo que ele tem, se desfazer disso. E Jesus dá um exemplo interessante. Olha, é como se um camelo fosse passar pelo fundo de uma agulha. Mas a história não terminou aí. Os que ouviram disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Aí no verso 27, Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aí Pedro diz, nós deixamos nossa casa e te seguimos, como quem diz, a gente não vai ser salvo não? Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo,
ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, ou do chamado de Deus, que não receba no presente, ou aqui nessa terra, muitas vezes mais. Em Marcos diz, 100 vezes mais. Olha que interessante, irmão, Jesus não tinha problema com riqueza ou com bens. Ele até disse para os discípulos que vocês deixaram tudo para me seguir, ou para cumprir o meu chamado para vocês, vocês vão receber 100 vezes mais do que o que vocês tinham. É por isso que, porque eles já estavam recebendo, irmãos, que Pedro diz, como assim a gente não pode ser salvo? Só que Jesus, ele diz algo interessante no verso 27, ele diz, o impossível do homem é possível para Deus. Ou o que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe, irmãos, naturalmente falando, é impossível para qualquer ser humano, seja ele rico ou pobre, ser salvo por si mesmo. A salvação era uma impossibilidade, ainda é uma impossibilidade para o homem. Ninguém faz alguma coisa para ser salvo. Amém? Paulo fala em Efésios que essa salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Por melhor que você seja, por mais bem que você faça para a humanidade, você não está apto para ser salvo. O que possibilitou salvação para mim e para você não é o que a gente faz, não foi o que a gente fez, mas foi Deus através de Cristo Jesus. Então, para o homem, a salvação era uma coisa impossível, mas tornou-se possível por causa do agir de Deus, por meio de Cristo Jesus. Esse princípio serve, irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Aquilo que é impossível para mim e para você naturalmente fazer ou conquistar, para Deus pode ser possível. Oh, aleluia! O que era impossível para você abrir mão, quando Deus age na tua vida, se torna possível. Era o que Jesus estava falando nesse contexto aqui. O que pode parecer impossível para você mudar na tua vida, mudar na tua forma de ser, mudar no teu procedimento, na tua personalidade, no teu caráter, quando Deus age na tua vida, é possível mudar. Eu quero ler para você esse verso 27, que é o nosso versículo base para hoje. Na Bíblia há a mensagem. Está parafraseado assim: ninguém tem chance se pensa que conseguirá por esforço próprio. A única maneira de conseguir é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, o que Jesus estava querendo ensinar para aquele jovem era que existem coisas, você vai lembrar da Mastercard, mas eu vou fazer propaganda de graça mesmo assim. Existem coisas que o dinheiro não compra. Salvação é uma delas. Amém? Aleluia. Existem coisas que para mim ou para você são impossíveis. Nós somos, na nossa força, nos nossos recursos, incapazes de alcançar, incapazes de conseguir. E ele diz aqui, não vai ter chance se você pensar que vai conseguir por esforço próprio. Assim como é a salvação. É o mesmo princípio que se aplica para o desenvolvimento dela, ou para desfrutarmos dela, da salvação na nossa vida. Sabe, irmãos? A única maneira é deixar Deus agir. E essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Eu não sei o que está diante de você como impossível. Eu não sei o que está diante de você como difícil. Mas eu quero te dizer que você não tem chance nenhuma de conseguir isso pelo teu próprio esforço. A única maneira é deixar Deus agir.
Oh, aleluia! Olha de novo para quem está do seu lado, diga: deixa Deus agir, meu irmão. Sabe, queridos, em Isaías 43, versículo 13, o próprio Deus disse através do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando você deixa Deus agir, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. O que eu quero te dizer nessa noite é que só existe uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida: você mesmo. Porque mesmo Ele sendo o soberano, mesmo Ele sendo o onipotente, o todo-poderoso Deus, Ele te deu livre arbítrio. E Ele não vai fazer nada na tua vida sem o teu consentimento. Assim é com a salvação. Lembra, é o mesmo princípio. É impossível para você. Mas quando você deixa Deus agir, quando você crê naquilo que Ele fez e o recebe Jesus, confessa Jesus como Senhor da tua vida, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você nasce de novo. Você é recriado por dentro instantaneamente, imediatamente o poder de Deus age na tua vida, você se torna uma nova criatura. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, mas nem porque Deus deseja, ou não é porque Deus deseja que vai acontecer. Porque para isso o homem precisa escolher, o homem precisa querer, o homem precisa deixar Deus agir. Isso me lembra uma história que eu vi certa vez. Diz que um cristão, ele estava no barbeiro, fazendo a barba lá, e salão você sabe como é, né? A conversa é grande. E aí outros clientes lá, os outros barbeiros conversando e passando umas notícias de uma tragédia na televisão. Aqueles homens começaram a conversar, dizendo: que coisa terrível, que mundo é esse que a gente está vivendo? E outro disse: rapaz, está vendo que Deus não existe? Se Deus existisse, não tinha tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Aí eu disse: é verdade, eu sempre pensei isso. Se Deus existisse, não tinha essa desigualdade, um rico, um pobre. Aí eu disse: se Deus existisse, não tinha doença. E aí ficou aquela conversa, aquele cristão lá, o barbeiro fazendo a barba dele, ele tímido, sem saber o que dizer, triste com o que estava ouvindo. Ele pagou, e ele foi saindo meio assim, se sentindo impotente. Mas quando ele pisou na calçada, ele olhou um velho, estava lá, mendigo, com as roupas rasgadas, e a barba brancona lá, grande, o cabelo grande, ele lá abandonado, sentado na calçada. E na hora que aquele homem viu aquele senhor, veio uma inspiração, uma ousadia, ele voltou para dentro do salão e disse: não existe barbeiro! Todo mundo ficou assustado como você ficou agora. E depois começaram a rir. O homem doidou. E o barbeiro que tinha feito a barba dele disse: que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Como é que não existe barbeiro? Está ficando doido? Só aqui tem uns 5. E ele disse: vem aqui então. Vem aqui, vem aqui. E eles foram. Quando saíram, ele disse: se existisse barbeiro nesse salão, esse senhor não estava aqui na porta, desse jeito, com a barba assim, o cabelo assim, abandonado. Aí eles deram uma risada. O homem pirou, né? Disse: rapaz, ele só está assim porque ele nunca procurou a gente para fazer a barba dele. Aí o cristão disse: da mesma forma, o mundo só está assim porque as pessoas não estão procurando Deus. Só está assim porque não estão deixando Deus agir. Eu vim trazer boas novas para você nessa noite. Eu não sei que área da tua vida está precisando de mudança. Eu não sei o que é que você está achando difícil, impossível, o que talvez você já esteja perdendo a esperança. Eu quero te dizer, tudo que você precisa fazer é deixar Deus agir. Oh, aleluia! Agindo Deus, quem impedirá? Vai lá para o Salmo 127.
Aleluia. Oh, aleluia, meu irmão. Quando Deus age, aquilo que era impossível para você, aquilo que você não tinha capacidade de obter, de fazer, de conquistar, de ver, mudar. Quando o poder dele opera na tua vida, quando você permite que ele haja, os impossíveis se tornam possíveis. Lembra de quando o anjo chegou para Maria e disse: você ficará grávida? Maria disse: como assim? Eu sou virgem, eu não tenho relação com homem algum, como será isso? O anjo disse: não tem problema, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder de Deus te envolverá. Você acha que Maria entendeu? Não, como assim? Na sombra, o poder de Deus, eu vou ficar grávida? Naturalmente não se entende, mas eu tenho aprendido isso, meu irmão. Milagre não se entende, milagre se experimenta. E aquele anjo disse para Maria: olha, para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. Aleluia. Aqui no Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meu Deus do céu. Que salmo maravilhoso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você está edificando. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão os sentinelas estão vigiando. Ele diz: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que isso me ensina, irmãos? Que somente fazer a minha parte, sem deixar Deus fazer a parte dele, não vai ter proveito para mim. Como ele diz aqui, vai ser inútil. E eu gosto do que o salmista disse aqui: aos seus amados ele dá enquanto dormem. O que isso me ensina? Quando alguém está dormindo, ele está o quê? Inativo. Sabe que o que muitas vezes tem feito com que Deus não haja na nossa vida, ou impedido o agir de Deus na nossa vida, o que nós temos feito para impedir o agir de Deus na nossa vida, é confiar no que a gente faz. Ou confiar que só acontece porque a gente está fazendo. Confiar nas tuas habilidades, confiar nos teus recursos, confiar numa peixada que você pode ter. Deus está falando. Confiar. Se ver sábio aos teus próprios olhos. Ele está dizendo: ei, dorme. Descansa. Deixa Deus agir. Eu não sei que área da sua vida você precisa dormir um pouco. Descansar. Deixar de querer fazer do teu jeito. Deixar de querer mudar os outros do teu jeito. Deixar de querer conquistar do teu jeito.
deixar de querer prosperar ou trazer provisão do teu jeito, descansar e deixar Deus agir. Vai para Isaías, capítulo 64. Sabe, irmãos, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, naturalmente falando, era impossível. Abraão, e Sara, eles tentaram dar um jeito, né? Chamaram aquela escrava para Abraão ter um filho, mas não era essa a promessa. Mas quiseram fazer do jeito deles. Não deu certo. Não era o que Deus queria. Teve consequências. E lá em Gênesis 18, quando Deus ele diz para Sara: olha, você que vai engravidar. Sara até riu. Aí Deus disse: por que você está rindo? Por acaso existe algo que seja difícil demais que eu não possa fazer? Ei, essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. Por acaso tem alguma coisa que seja difícil demais que eu não possa fazer? Ei, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não é o grande eu era, meu irmão. Ele ainda é o grande eu sou. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem uma versão que diz que age em favor daquele que nele espera. Como é que a gente pode deixar Deus agir na nossa vida? Esperando nele. Esperando nele. Não é esperando de si mesmo, não é esperando de homens, não é esperando do pastor, é esperando nele. Porque ele trabalha, ele age em favor daqueles que nele esperam. Então é nele que a gente precisa colocar as nossas expectativas, é nele que a gente precisa colocar a nossa confiança, e assim a gente vai deixar ele agir na nossa vida. Amém, irmãos? Não é buscando um plano B, não é buscando uma alternativa para aquilo que ele prometeu, porque aquilo que ele prometeu é grande demais. Será que eu entendi correto? Não, irmãos, é crendo, confiando, esperando nele. O salmista disse: olha, confia no Senhor e o mais, aquilo que você não pode, aquilo que é impossível para você, Ele vai fazer. Porque Ele trabalha. Diga: Deus quer trabalhar ao meu favor. Tudo que você precisa fazer é deixar. Agora, por que talvez você sem querer não tenha deixado? Porque você não está esperando nele. Vai lá para Provérbios capítulo 3. Sabe, irmãos, o que permite o agir de Deus em teu favor, o que permite a manifestação do poder dele na tua vida, tornando o impossível impossível, é a tua fé. Aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia, a mensagem diz: não tente resolver tudo sozinho.
Não tem como você confiar no Senhor e ficar apoiado no teu entendimento, na tua forma de ver, na tua própria sabedoria, ou esperando de pessoas, ou planejando algo. Não, deixa de planejar e pega os planos de Deus para serem os teus planos. Confia nele de todo o coração, mesmo que você não entenda como, mesmo que aos teus olhos seja impossível, confia nele, deixa Deus agir. Não tente fazer sozinho. Em quem você tem confiado? Aleluia. No que você tem confiado? Tanto Salmos 20, verso 7, quanto Isaías 31, verso 1, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Carros e cavalos eram os meios de batalha naquela época, ou as armas, né? Ou até mesmo, talvez, a grande tecnologia daquela época. Ou, o que ele está querendo dizer? Uns confiam em meios naturais. Um jeitinho brasileiro, em manipular, convencer alguém, ou em impedir alguém, ou em pagar para alguém. Mas ele disse: os que confiam em meios naturais, eles vacilam e caem. Paulo disse a Timóteo: exorta aos ricos do presente século, que não ponham a sua dependência na instabilidade das riquezas. As coisas desse mundo são instáveis. Um dia você tem, no outro você pode não ter. Um dia alguém confia em você e te dá um cargo, no outro dia mesmo alguém pode te demitir. Porque portas que homens abrem, homens fecham. Mas a palavra de Deus diz: quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Eles confiam em carros e cavalos. O que acontece? Vacilam e caem. Uma hora cai. Uma hora fica impossível. Uma hora fica sem saída. Uma hora fica desesperado, porque não sabe o que fazer, porque não tem mais o que fazer. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente não tenta fazer sozinho, quando a gente não edifica sem que Ele esteja edificando através de nós, quando a gente espera nele, deixa Ele trabalhar em nosso favor, diz: se levantam e permanecem de pé. Aleluia. A gente vê no livro de Marcos capítulo 6, irmãos, que Jesus estava na sua terra, Nazaré. Ele pregou, mas diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Olha que interessante. Jesus não pôde fazer muitos milagres. Jesus não pôde. Por quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Porque eles não viam Jesus como Deus ou como instrumento de Deus. Eles olhavam para Jesus e diziam: ah, esse aí é o filho de José, carpinteiro, cresceu aqui, brincava no meio da rua com os filhos da gente. Não colocaram confiança em Jesus. Não colocaram a expectativa, não criaram expectativa em receber de Jesus. Diz que Jesus não pôde. Ou seja, essas pessoas limitaram o agir de Deus na vida delas. Deus tinha grandes milagres para fazer. Mas porque não creram, porque não tiveram expectativa, ou porque não deixaram Deus agir. Você entende? Você está aqui, meu irmão? Incredulidade não deixa Deus agir. Falta de expectativa não deixa Deus agir. Você precisa esperar nele. Você precisa ter expectativa. Vai acontecer. Eu posso não saber como, eu posso não saber quando, mas vai acontecer. Isso é deixar Deus agir.
Lembra no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, na peregrinação, começou a murmurar, queremos carne. Aí no Egito tinha carne. Aí Deus fala com Moisés e diz, Moisés, eu vou dar carne a esse povo. Aí Moisés quis ajudar Deus, na verdade ele ficou atrapalhando. Porque ele disse, Deus, você já viu quantas pessoas são? Ei, deixa eu te dizer algo, quando Deus te promete algo, Ele está sabendo exatamente onde Ele está se metendo. Moisés disse, Deus, você já viu a quantidade de gente? Aí Moisés continuou tentando ajudar Deus. Aqui, estribado no próprio entendimento. Deus, onde é que você vai arrumar tanto gado para dar carne a esse povo? Não tem gado suficiente para esses milhões de pessoas. Ou então peixe, mesmo que você também mate peixe, será que vai ter no mar essa quantidade de peixe para alimentar esses milhões de pessoas? Quem é que vai pescar isso? Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Uma pergunta. E é a mesma pergunta que Ele quer te fazer nessa noite. Moisés, por acaso a minha mão ficou mais curta? Em outras palavras, Deus perguntou a Moisés, Moisés, o meu poder diminuiu? Sabe o que eu mais gosto do final dessa história? É que Deus deu carne ao povo que sobrou. Porque Deus sempre faz assim, abundância. Aleluia. Talvez você diga, meu Deus do céu, que prédio grande, será que é de Deus mesmo? Só pode ser de Deus, meu irmão. Você tinha que ter dúvida se era de Deus se fosse um prédio pequeno. Rapaz, é pequeno demais, isso aí eu acho que não é de Deus não. Mas é grande, é de Deus, porque Deus é Deus de abundância. Aleluia. Sobrou. Mas sabe como foi que veio essa carne? Ou de que veio? Não foi nem de gado e nem de peixe. Foi de aves. Porque Deus faz, como está lá em Efésios 3, versículo 20, infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar ou pedir, conforme o seu poder. Não é conforme o meu poder, o teu poder, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa habilidade, as pessoas que nós conhecemos, o sobrenome que nós temos. Não! É conforme o poder dele. Tudo que você precisa é deixar Ele agir. Jeremias capítulo 17, vai lá. Deus está falando com você. Sabe, irmãos, lembra de Lucas capítulo 5? Aqueles homens tinham passado a noite toda pescando, não tinham pego nada. Jesus chega, eles cansados, guardando as redes para ir para casa descansados, frustrados, né? Um dia de trabalho perdido. Jesus diz, me empresta o barco. Aí Pedro vai e empresta. Lá vai, os homens terem que ficar esperando Jesus pregar. Aí Jesus prega, quando Jesus termina de pregar, ele diz, pronto, vão mais fundo, e lança as redes, pesca de novo. Como assim? Aqueles homens podiam ter se estribado no próprio entendimento e dito, Jesus, você entende de carpintaria. Pescador aqui somos nós. Quem vive de pesca aqui somos nós. Aqui de rede é melhor pescar de noite no raso. Você está mandando a gente ir de dia no fundo. Loucura. Pedro podia ter se estribado, mas Pedro disse, peraí, a gente pescando, a gente agindo, passou a noite toda, não deu resultado nenhum, é melhor deixar ele agir agora. Ei, qual a área da tua vida que tu está pescando e não pega nada?
Qual a área da tua vida que tu está tentando, fazendo o teu melhor, mas não pega nada, não está dando resultado? O que é que você tem que fazer? Desistir e ir para casa? Você não é daqueles que retrocedem. Você não tem que desistir, não. Você só tem que fazer o que Pedro fez: deixar Deus agir. Passamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra. É isso que você precisa, irmãos. Lançar as tuas redes debaixo de uma palavra. Agir debaixo de uma promessa. Porque quando você age em obediência, Deus trabalha ao teu favor. Sabe, irmãos, enquanto eles iam, o poder de Deus estava levando peixe para lá. Porque naturalmente falando, era impossível eles pegarem com redes a quantidade de peixe que pegaram naquele lugar, naquela profundidade. Impossível para os homens, possível para Deus. Jeremias capítulo 17. Versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Olha que interessante, irmãos, o bem vai vir de todo jeito. Olha que coisa. Porque quando a gente fala assim, deixa Deus agir, parece que Deus não está agindo, né? Não, deixa eu te dizer, Deus sempre está agindo, Deus sempre está trabalhando. Quando eu falo deixar Deus agir, é deixar o agir dele ter lugar na tua vida. Ou é você se fazer participante do que ele está fazendo. Lembra do que ele disse a Josué, lá em Josué capítulo 2, Josué, diz ao povo para se santificar. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus não disse, santificai-vos para que eu faça. Você está entendendo? Deus disse, santifique porque eu vou fazer. Se você quiser desfrutar do que eu vou fazer, se santifique. Porque se você não se santificar, fica a dica, você também está impedindo o agir de Deus na tua vida. Pecado também impede o agir de Deus na tua vida. Aqui ele diz, o homem que coloca a sua confiança no homem ou na sua força natural, ele vai ser como um arbusto solitário. O bem vai vir, mas ele não vai desfrutar. As coisas vão acontecer, mas ele não vai acontecer com ele. Não vai acontecer na vida dele. Versículo 7. Bendito ou abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pode ficar tudo seco ao seu redor, mas você está recebendo seiva. Deus está agindo na tua vida. Pode cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não é atingido. Deus está trabalhando ao teu favor. Quando você coloca nele a tua confiança. Amém, irmãos? Então uma vida de fé vai fazer com que Deus possa trabalhar ao teu favor. Colocar nele a tua expectativa. Deixar ele trabalhar. Uma vida de fé te leva a descansar, a não se preocupar. Uma vida de fé te leva a ter ações correspondentes de santificação, de entrega a Deus, de obediência, de lançar as tuas redes sob a palavra que Ele te deu, a inspiração que Ele te deu, a instrução que Ele te deu. Aleluia! Uma vida de fé te leva a ter gratidão e louvor. Mesmo tendo só 5 pães e 2 peixinhos.
mas você deixa Deus agir. Jesus disse: o que é que a gente pode fazer aqui? Não tem como comprar. O que é que tem? Só tem 5 pães e 2 peixes. Então vamos deixar Deus agir. Como? Consagra a Ele. Agradece, em vez de murmurar. Ei, quando você murmura, você impede o agir de Deus na tua vida. Paulo disse em Filipenses 2,12: fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Vai aqui uma outra forma que você interrompa o agir de Deus na tua vida: contenda. A falta de perdão. Em Marcos 11:23, quando fala da fé, no 24:25 diz: se você tem algo contra alguém, peça perdão, porque a fé não vai funcionar. Jesus disse: é lícito você trazer a sua oferta, você trazer o seu dízimo, mas para que você tenha a colheita, antes de trazer, se você tem algo contra alguém, pede perdão. Olha que coisa séria. Pedro disse para os maridos: se você não tiver um bom relacionamento com a tua esposa, se você não tratar a tua esposa como deve, tuas orações vão ser interrompidas. Interrompendo o agir de Deus. Falta de amor. Eu quero encerrar com isso. Porque talvez o que esteja impedindo o agir de Deus na tua vida, no teu casamento, nos teus relacionamentos, seja a falta de amor, que envolve também a falta de perdão. Aleluia. No Salmos 91, verso 14, ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Sabe, irmãos, tudo que a gente precisa fazer para deixar Deus agir na nossa vida é se apegar a Ele com amor. Se apega a Deus, e Ele vai poder te livrar. Se apega a Deus, e Ele vai trabalhar ao teu favor. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2, abre lá. Verso 21, diz: portanto, para isso mesmo fosse chamados. Aqui está falando acerca de você ser perseguido, de você ser maltratado, de você ser injustiçado, de você ser mal visto por alguém ou mal correspondido por alguém. Ele diz: para isso mesmo fosse chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aleluia. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram perseguidos, eles não revidaram, eles não se revoltaram, eles se mantiveram entregues a Deus. E é por isso que o 4º homem entrou naquela fornalha. O agir de Deus, livrando. Quando mentiram acerca de Daniel, perseguiram ele. Ele também não se revoltou, ele também não quis se justificar, se defender. Ele se entregou ao que julga retamente, mesmo indo para a cova dos leões. Mas o agir de Deus fechou a boca dos leões. Eu não sei quem pode estar te fazendo mal, quem pode estar te perseguindo, quem pode estar mentindo contra você, quem pode estar brigando com você. Mas você não pode revidar. Você tem que seguir os passos de Jesus. Sabe por que Deus pôde ressuscitar Jesus?
Sabe por que Deus pôde exaltar Jesus com um nome acima de todo nome? Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, até mesmo aqueles soldados que bateram nele, que zombaram dele, que disseram: tu não é o rei, desce daí. Jesus teve sede, foram lá, deram vinagre. Ah, é o rei, vamos botar uma coroa. Colocaram uma coroa de espinho. Mas esses mesmos soldados naquele dia vão ter que dobrar os joelhinhos e confessar: Ele é de fato o Senhor. Mas sabe por que Deus pôde fazer essa reviravolta? Porque Jesus não revidou. Porque Jesus não quis se vingar por si próprio. Ele somente se manteve obediente. Ele somente se manteve em amor. Diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matador. Jesus não abriu a boca para falar mal daquelas pessoas. Pelo contrário. Pai, se possível, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vai lá para Romanos capítulo 12. Aleluia. Deus está falando com você. Ele está falando comigo. Aleluia. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oh, aleluia! O amor sempre vence, porque o amor deixa Deus agir. E Deus faz justiça. As pessoas costumam dizer que o mundo dá voltas. Eu prefiro dizer que Deus faz justiça. Agora é interessante, ele diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, não haja por si mesmo. Não tente resolver por você mesmo. Aí ele diz: dai lugar à ira. Eu ficava pensando, é para eu fazer alguma coisa ou para eu não fazer? Porque como é que ele diz para eu não fazer e manda eu dar lugar à ira? Só que o que Paulo diz, dar lugar à ira, é dar lugar à ira de Deus. Porque ele diz depois, Deus falando: minha é a vingança, eu retribuirei, ou seja, eu sou o justo juiz. Se a igreja aqui tivesse totalmente cheia, todas as cadeiras ocupadas, e chegasse um visitante, e eu dissesse: Kleber, por favor, você pode dar lugar a fulano? O que é que Kleber faria? Ele sairia do lugar dele para dar lugar ao fulano. Pode voltar se quiser. Foi muito bem o ator aí. Sai para dar lugar. Quando Paulo diz assim: olha, não se vingue, não pague mal por mal, mas dê lugar à ira, ele está dizendo: para resolver, deixe de querer se vingar. Sai! E deixa a ira de Deus entrar. Deixa o agir de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: deixa de agir e deixa Deus agir. Foi o que Jesus fez. Ultrajado, não revidou com ultraje. Maltratado, não fez ameaça. Se entregou ao que julga retamente.
Ele deixou Deus agir. O que Deus fez? Ressuscitou ele dos mortos e deu a ele o nome que está acima de todo nome. No que é que você precisa dar lugar a Deus? Como dar lugar a Ele? Através do amor. Ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Você não se deixa vencer pelo mal, mas você vence o mal fazendo o bem. Porque quando você faz o bem, você deixa Deus agir ao teu favor. Quando você faz o bem, você deixa Deus fazer justiça. Aleluia. Nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente quer lutar. A gente quer resolver do nosso jeito, na nossa própria força. E eu quero te lembrar do que Deus disse a Josafá lá em 2 Crônicas 20. Ele diz: Josafá, nessa peleja, você não tem que pelejar. Deixa eu agir. Quem vai pelejar sou eu. Você só louva. Ei, Deus está te dizendo nessa noite: deixa de tentar pelejar, só louva. Eu quero encerrar citando o texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Ele fala de um espinho na carne, perseguições, pessoas, que estavam indo contra a vida dele, perseguindo ele, maltratando ele, inventando coisas sobre ele. Ele disse que orou 3 vezes dizendo: Deus, afaste de mim esses enviados do inferno. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Porque Deus disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tudo que você precisa fazer é deixar de se achar forte e reconhecer que precisa do meu poder. Deixar de se achar o sábio aos próprios olhos e reconhecer que precisa da minha inspiração, da minha sabedoria. Deixa de agir por si só. Deixa de se estribar no teu próprio entendimento. Paulo entendeu isso e ele concluiu: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque Paulo entendeu: quando eu sou fraco, quando eu não sei como resolver, e eu permito que Deus resolva, então eu sou forte, porque Ele vai na minha frente. Quando Ele vai na minha frente, Ele destrava os portões de bronze, Ele quebra os ferrolhos de ferro, e Ele traz para mim aquilo que eu preciso. Tudo que eu tenho que fazer é deixar Ele ir na minha frente. Ei, em que área você está se achando fraco? Em que área você está se achando incapaz? É só deixar Deus agir. E quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque agindo Deus, quem impedirá?